Olá pessoal, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre arrays. Arrays é um conceito muito importante, essencial para a gente compreender a linguagem PHP e eu percebi como uma necessidade depois do exercício que eu passei para vocês. Então aqui vou começar lembrando, marquei aqui que aqui vai ser o tipo PHP, o tipo de sintaxe. Novamente a gente abre o champ, starta. E aqui a gente vai começar o código. Vai ser uma aula mais rápida, porque o nosso foco é só ver as funcionalidades do PHP. Então aqui eu vou abrir o HTML, já selecionei o Sublime, preencheu automaticamente as tags básicas. Não vou fazer nenhuma alteração aqui nesse código, preencher meta nem nada, porque a gente vai focar apenas nos conceitos de arrays. Então eu vou aqui abrir o trecho de código PHP, finalizar aqui. O array, a ideia principal é que ele está vinculada ao uso de uma quantidade grande de variáveis para representar o mesmo tipo de dados, né? Mais ou menos isso. Então, por exemplo, eu gostaria de informar para vocês os meus cantores preferidos, né? Então, eu vou colocar uma variável cantor1 e vou colocar o Emicida, um dos cantores que eu gosto muito. Aqui, vou duplicar essa linha com Ctrl Shift D ou Ctrl D aí no seu teclado. Vou colocar outra cantora, uma cantora que eu gosto, que é a Drica Barbosa. Ctrl Shift D, Duda Beat. Outra banda muito boa, outro músico muito boa, o Djonga. E aqui, o que aconteceu? Eu criei várias variáveis, né? Então, a variável cantor 1, cantor 2 e cantor 2, cantor 3, Então, eu criei várias variáveis, a variável cantor 1, cantor 2, cantor 3, cantor 4, para informar 4 cantores que eu gosto. Mas a verdade é que eu gosto de muitos cantores, tem muitas bandas que eu acho muito legais. E se eu fosse listar todas elas, eu teria esse mesmo processo aqui de criar uma variável para receber esse valor. E isso não é interessante, até porque se eu fosse imprimir todas essas variáveis, né, então aqui eu colocaria o primeiro, o cantor 1, teria que duplicar essa linha aqui mais 4 vezes, né, ou concatenar essas variáveis para imprimir todos esses dados. E o que acontece? Aqui a gente vai aprender uma forma de otimizar isso. Então, para a gente não criar essa quantidade de variáveis, quando a gente está falando do mesmo tipo de dados, a gente cria um array. Então, aqui, esse array eu vou chamar ele de cantores, e ele vai armazenar uma lista de cantores que eu gosto, né? Então, aqui, uma das sintaxes para criação de array é colocar array, abrir aqui parênteses, ponto final, e aqui dentro eu vou colocar essa lista. Vou selecionar. Então, eu criei essa sintaxe aqui do array e aqui dentro eu vou colocar os valores com que eu quero preencher, né? Então, o primeiro cantor Emicida, depois a Drica Barbosa. E por último, o Djonga. Então, preenchi com os cantores que eu gosto. E aqui eu tenho um array com esses cantores. Vamos ver como a gente vai enxergar isso lá na tela, né? Antes a gente estava utilizando para imprimir aqui o valor de uma variável. Então, aqui o cantor 1. O cantor 1 usava o echo para fazer essa impressão. Vamos ver lá. Então, o cantor 1 apresentou o Emicida. Como eu faço para ver os valores aqui desse array? Então, eu vou duplicar essa linha e vou fazer um echo na variável aqui cantores, né? Então, vamos ver a variável cantores. Quando eu vou imprimir esse array, o que acontece? Eu estou tentando converter um array para string e por isso não pode ser impresso com esse comando. Então, como que a gente descobriria, né? Você pode procurar pesquisar pontualmente, né, qual comando eu uso para imprimir um array, mas eu também passei para vocês esse resumo aqui, né? Então, aqui tem desde a parte de instalação do Champ, do NetBeans, aqui no caso a gente está utilizando o Sublime, mas é um exemplo, né? Tem as principais tags do HTML, algumas tags algumas dicas de estilização e também tem a parte de PHP. Então aqui tem os tipos de dados, como que a gente vê, como tem comandos muito específicos, né, que a gente pode utilizar. E quando vocês tiverem alguma dúvida de alguma dessas modalidades de dados, vocês podem vir aqui. E esse aqui é o trecho que começa a falar sobre arrays, né? Então, ó, variáveis que armazenam vários valores
array com índices automáticos numéricos. Então, aqui a gente tem uma criação semelhante que a gente viu, e a gente tem uma forma de imprimir que está descrita aqui embaixo, ó. Então, para exibir um array na tela, usamos a função printr. Vamos utilizar essa função. Então, a gente viu que esse eco não funciona, vamos usar aqui o printr, e vou colocar a variável cantores, ponto e vírgula no final, vamos apagar essa linha aqui. Vamos visualizar. E a gente tem a primeira palavra, que a gente imprimiu com eco, e aqui o array. E vocês podem visualizar que aqui ele criou um índice automático. Então, colocou o índice em que a posição 0 tem a palavra Emicida, a posição 1 eu tenho a string Drica Barbosa, 2 Duda Beat, 3 Djonga. Então, como eu posso visualizar de uma forma um pouco melhorada para que a gente entenda melhor o funcionamento dessa string, dessa array? Visto que aqui, ó, se eu inspecionar aqui nesse trecho de código, olha como ele está organizado, né? Então, eu tenho uma visualização melhor, que eu consigo ver o índice e o valor. Vou mostrar para vocês como a gente organiza isso aqui. Vou apagar essa linha que a gente não está utilizando. E o que acontece? Lá dentro do HTML, a gente tem uma forma de organização de código onde a gente utiliza uma tag que chama pré. Só que aqui, para a gente escapar esse trecho, né, ou seja, mandar um string para dentro do HTML, a gente utiliza o echo. Então, eu vou criar o echo, colocar um string abrindo essa tag pré, ou seja, eu estou mandando essa tag para o HTML, e aqui embaixo fechando essa tag pré. Então, a única diferença dessa aqui é que eu estou abrindo e aqui eu estou fechando a tag, e aqui dentro eu tenho a impressão de um array cantores. Vou salvar, vamos ver como vai ficar na tela. Então, atualizando, eu tenho a mesma visualização. Aqui na inspeção eu consigo ver, ó, que foi pro HTML essa tag pré, tá vendo? E o conteúdo da array tá aqui dentro, e essa tag pré do HTML organizou a forma de visualização desse array. Isso é bom pra gente conseguir compreender o que aconteceu. Então, a gente vê aqui que esse array, ele tem os índices foram sendo criados de forma automática, iniciando do 0, 1, 2, 3 e assim foi, recebendo os valores que eu fui colocando na ordem que eu fui colocando. Esses índices, eles podem ser, não ser numéricos, pode ser um texto. Só que para isso eu preciso definir manualmente. Então, eu vou mostrar para vocês como ficaria. Então, aqui, vou mostrar um outro exemplo, né? Então, eu vou criar um array chamado pessoa. E esse array, ele vai receber um array que vai conter dados sobre essa pessoa. Eu quero que esses dados tenham aqui o nome, então vai ser meu nome, Jéssica. Tem a minha idade, só que a minha idade é um inteiro, né? Então eu vou colocar aqui 27. E outro dado que é a minha profissão, que no momento é professora. Então, coloquei esses dados aqui e vou imprimir esse array. Novamente, eu vou abrir com eco aqui uma tag pré dentro do HTML, fecho aqui com 2 pontos, aqui eu vou utilizar, dentro dessa tag eu vou adicionar as informações do array, então eu vou colocar aqui o array pessoa, e vou fechar a tag pré do HTML, para funcionar aí essa parte da tag. Salvei, vamos visualizar. Atualizei e aqui aconteceu o mesmo padrão, né? Então, aqui, Jéssica, o índice 0 recebeu o primeiro termo, o segundo, e aí vai. Como que a gente faz para mudar esse índice aqui, fazer referência ao que ele está apresentando, né? Então, isso aqui é um nome, isso aqui é uma idade e essa aqui é a minha profissão. E eu posso informar esse índice. Então, eu venho aqui nesses dados e eu posso definir, né, o índice que eu quero para esses dados. Então, eu quero definir que esse aqui é meu nome. E para dizer que isso é o índice, eu coloco um igual e esse símbolo. No próximo, eu quero dizer que isso aqui é a idade e o igual, o símbolo de maior igual. E nesse outro, a minha profissão.
igual, maior, igual. Vamos salvar pra gente ver. Vamos atualizar. E aí foi o que aconteceu, ó. Esse índice eu defini, né? Então, esse índice aqui tem um nome, aqui tem a idade, aqui tem profissão. Mas vamos supor que eu coloco outro dado aqui depois pra gente ver o que acontece, né? Vamos testar, vamos testando aí, não tem problema não. Então, eu vou colocar outro dado aqui, que é o dado meu animal preferido, são gatos. Vamos ver como que vai aparecer. Então, atualizando, aqui gatos ficou com índice 0, porque a partir daqui ele começou novamente a colocar os índices, porque eu não predefini qual é o índice. Mas se eu alterar, né, e colocar, por exemplo, um índice numérico aqui, então eu vou colocar aqui, vou voltar aqui no exemplo aqui de cima, que eu acho que vai ficar melhor para perceber, né? Então, eu vou colocar aqui em Drica Barbosa um índice. Esse índice vai ser um índice numérico e ele vai ser o valor 10. Coloco igual, símbolo de maior igual. Vamos ver o que vai acontecer. Atualizando, o primeiro índice foi o 0, porque foi automático. E depois que eu defini o 10, ele continuou o número a partir desse índice, tá vendo? Mas, para o código ficar mais organizado, né, de como a gente definiu isso, vamos visualizar outra forma, outra sintaxe de declarar um array. Deixa eu fechar aqui. Vamos voltar. Vou tirar essa parte aqui do 10 que eu tinha feito. Vou apagar essas variáveis aqui, porque não é assim que a gente define mais. Agora a gente vai estar colocando tudo em um array. E aqui a gente vai ver outra forma. Vou colocar o índice aqui, né, o animal preferido. E a gente vai ver outra forma de declarar esse mesmo array. Por quê? Porque aqui a gente não tem uma visualização muito boa, né? Pensa que esse array aqui que me representa uma pessoa, ele tem sei lá, 50 dados me representando, né? Me descrevendo. Então, seria um pouco ruim pra gente visualizar nesse formato. Então, a gente tem outra definição. Então, a gente tem outra sintaxe que pode definir, né? Então, aqui eu vou criar variável pessoa 2, e esse pessoa vai receber aqui, vou abrir esses colchetes, e esse pessoa vai receber essas mesmas informações aqui definidas, só que com outra visualização, né? Então, vou colocar assim, e vou definir esses dados, só organizar aqui para a forma que a gente vai visualizar. Só vou organizar visualmente aqui. Então, aqui, primeiro dado é esse aqui, ó, nome Jéssica. Então, definir aqui o índice nome. Isso aqui especifica que esse é o índice desse valor, vírgula no final. O próximo, idade, profissão. E aqui, por último, o animal. Salvei aqui, né, aqui embaixo eu vou colocar para imprimir esse array que a gente criou, que é o array pessoa 2. Vamos visualizar. Atualizando, então, esse aqui é o novo array que a gente está imprimindo, né, mas ele apresentou os mesmos dados, então aquela criação também deu certo. Agora, eu tenho esses dados dessa pessoa, né? Pensa como isso aqui, como uma listagem, por exemplo, de uma classe. Eu tenho uma classe que representa a pessoa e eu tenho o nome, né, do atributo e tem a informação, o valor daquele atributo. E agora eu quero apresentar um texto dizendo, né, sou a Jéssica, de 27 anos, professora e amo gatos. E para eu fazer isso, eu tenho que referenciar cada uma dessas posições aqui do array. Então, como que eu faço para imprimir uma posição específica do array? Então, para eu imprimir, né, ou selecionar uma posição específica do array, o que eu tenho que fazer é selecionar aqui o array, indicar qual a posição, né, então eu estou indicando a posição de índice, idade, e eu quero imprimir isso aqui. Como eu tô aqui só com o valor de uma variável específica, eu posso usar o echo, então eu vou usar o echo, o array no índice específico que eu quero imprimir. Então, vamos ver. Salvei. Então, atualizando aqui, a gente tem a idade, tá vendo?
Então, assim que eu seleciono uma posição específica, eu indico o índice exato que eu tô selecionando. Então, esse array, por exemplo, que tem um índice automático, que eu sei que essa é a posição 0, essa é a 1, essa é a 2, essa é a 3, eu posso criar um laço de repetição que vai percorrer e vai aqui preencher, né, esses números. Então, aqui, o laço de repetição poderia imprimir esse array no índice 0, depois no 1, depois no 2, depois no 3. Então, esse aqui é uma iteração de inteiros, né? Então, a gente poderia utilizar um laço de repetição para percorrer. Mas e esse aqui que a gente não conhece quais são os índices do array, né? Como que eu faço para percorrer todo esse array procurando um dado ou procurando um índice específico ou um valor específico? Para isso, eu tenho um comando também específico. Vamos olhar o nosso resumo. Então, aqui no nosso resumo, eu tenho esse comando, que é o for each. Essa estrutura ela é utilizada para percorrer arrays. E ela tem essa sintaxe aqui, ó. Então, o nome aqui do comando significa para cada, e aqui eu descrevo qual array que eu vou percorrer. E aqui, pela própria sintaxe, eu estou colocando as chaves passando por essa variável e o valor passando por essa variável. Vamos usar essa sintaxe para a gente ver como que se imprime, né? Então, vou imprimir aqui embaixo. Eu vou criar o for each. E tem essa sintaxe. Então, aqui primeiro eu tô definindo qual array. Eu vou definir aqui o pessoa 2. Vou definir essa chave. Vou colocar aqui como índice, né? Essa variável pode ter o nome que eu quiser. E aqui o valor que tá preenchendo nesse índice. E aqui eu posso colocar o código que eu quiser e eu posso utilizar essas 3 variáveis que eu defini aqui, né? Então, por exemplo, eu quero que tenha uma impressão, né, que imprima o índice. Vou usar um ponto para concatenar um string. Aqui eu vou colocar a string 2 pontos, vou dar um espaço, o ponto para concatenar uma próxima variável e aqui eu vou colocar valor, a variável valor. Vamos ver como isso vai imprimir aqui no nosso navegador. Atualizando, né? Saiu tudo junto, porque a gente não deu um espaço, mas imprimiu. Então, aqui a gente conseguiu pegar o nome, a idade, a profissão, a professora, e a gente conseguiu pegar todos os dados. Mas vamos supor que a gente não sabe, né, nem quais são os índices que tem dentro, vou comentar essa linha. Vamos supor que a gente não sabe quais são os índices e nem os valores. Então, eu quero percorrer esse array e se houver um índice? Então, se houver um índice, né? Vou colocar aqui índice, onde o valor desse índice seja igual o nome, eu quero que imprima esse dado. Então, eu quero que faça um echo imprimindo esse índice. Vou colocar esse índice, vou concatenar aqui os 2 pontos, espaço, concatenar o valor. Então, apenas se eu tiver um índice que tenha esse nome, eu quero que aconteça isso. Vamos ver se dá certo? Então, foi o que aconteceu. Sem eu saber os nomes desse array, eu consegui verificar se existia uma posição com esse índice e imprimir os valores dela. E aí eu posso utilizar tanto esse comando de impressão, como selecionar uma posição específica, como a criação do array, e posso ir alterando isso para os nossos exemplos. Então, o exercício que eu passei para vocês de notas, por exemplo, vocês podem criar um array chamado notas, setar essas posições aqui, né, automaticamente, e percorrer esse índice para fazer algum cálculo. Essa é uma das opções. Mas, enfim, esse conceito de array é extremamente importante para PHP, porque a gente usa isso em tudo. Então, a gente vai sempre estar revisando isso. E para qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Então, obrigada, até a próxima aula.